Seja muito bem-vinda à nossa primeira semana da Jornada Criativa, um evento online e gratuito, onde eu vou estar junto com você durante 4 videoaulas, te explicando formas de trabalhar a sua espiritualidade e o seu autoconhecimento através da arte. Hoje é a nossa primeira aula e eu vou te ensinar como que você pode estar desenhando uma mandala. E não importa se você nunca desenhou uma mandala ou se você não tem dom para desenho, eu vou te explicar o passo a passo e a gente vai conseguir fazer isso juntas. Para a aula de hoje, a gente vai precisar de um lápis, uma borracha, uma folha de papel, uma régua para você poder fazer as linhas. Não precisa ser exatamente uma régua, mas qualquer coisa que te auxilie aí no desenho dessas retas. E 2 tampinhas de plástico. Eu estou usando uma tampa de achocolatado e uma tampa de garrafa PET. Eu falei sobre as aulas, mas eu ainda não me apresentei para você. Eu sou Alice Tischer, sou artista e ilustradora. E eu ajudo mulheres a se reconhecerem e serem mais felizes em uma jornada de criatividade e autoconhecimento através da arte. Eu sou formada em publicidade e propaganda e especializada em criação publicitária. E durante 12 anos da minha vida eu trabalhei em uma empresa de cosméticos aqui da minha cidade. Só que quando eu completei mais ou menos aí os meus 30 anos, aquele trabalho já não fazia mais tanto sentido para mim. E aí eu comecei as minhas buscas por espiritualidade e autoconhecimento para poder me conhecer e assim entender realmente qual que era o meu papel aqui nesse mundo, sabe? Foi quando eu descobri o livro Um Curso em Milagres, talvez você não conheça, mas é um livro que eu realmente consegui trabalhar o meu autoconhecimento de uma forma muito profunda. E eu queria entender, né, qual que era a minha missão aqui na Terra, de que forma que eu poderia colaborar com o meu trabalho para transformar esse mundo num lugar melhor para as pessoas e para mim. Estudando espiritualidade, eu conheci muitos mestres, pessoas maravilhosas, por exemplo, o Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido, que são do Luz da Serra, talvez você conheça eles, e com esse contato que eu tive com eles, eu consegui aí realizar um sonho que já tinha muito tempo, que foi poder ilustrar um livro de colorir. Eu fiz esse livro de colorir dos grandes mestres da humanidade, ele é inteirinho ilustrado por mim, ó. Tem vários desenhos lindos nele. E era um dos sonhos, né, dos meus sonhos, poder fazer um livro de colorir. Eu trabalho também com a Amanda Dreyer, que é uma expert, uma das melhores experts em meditação. E também a minha mestra maravilhosa em cocriação da realidade, a Elaine Orives, e eu trabalho com todas essas pessoas. Para mim é muito bom eu poder, assim, além de fazer o meu trabalho, usar a minha arte para ajudar aí no desenvolvimento de resumos ilustrados, aprender com isso tudo, eu tô colaborando também com o aprendizado de milhares de pessoas que são alunas dessas pessoas maravilhosas que são os meus mestres, né? Então, para mim, é muito bom poder trabalhar, usar a minha arte neste processo de aprendizado. A arte sempre fez parte da minha história, desde que eu era uma criancinha. Eu dizia para todo mundo que eu queria ser uma artista desenhista quando eu crescesse. E realmente foi isso que aconteceu em 2016, né, que foi mais ou menos quando eu comecei o meu processo aí de autoconhecimento e de buscas. Eu resolvi criar o laboratório de criação, onde eu fazia aí as minhas oficinas, mas mais pra frente eu vou te explicar melhor o que era o laboratório de criação. Só que assim, eu comecei a ficar muito cansada porque eu tinha que fazer tudo. Eu escrevia e-mail, eu gravava as oficinas, eu editava, eu gravava os vídeos pro canal do YouTube e era tudo sozinha. E aí eu me cansei demais, começou a causar algo assim que já estava sendo mais pro negativo para mim. Então eu coloquei esse projeto na gaveta e deixei ali guardadinho. Em 2019 aconteceu um grande choque de realidade na minha vida. E talvez você também tenha passado por algo que tenha te deixado sem o chão. Por exemplo, uma doença grave ou a perda de um ente querido que tenha falecido, ser demitido, uma gravidez aí que foi não planejada, alguma coisa que realmente te chacoalhou e te tirou o chão. No meu caso foi a minha separação. Eu sempre me dei muito bem com meu ex-marido,
ainda me dou muito bem com ele, e na época foi assim um choque muito grande pra mim, porque eu não tava esperando por isso, mas enfim, aconteceu, né? Às vezes a gente tem que seguir a vida e na verdade, esses grandes choques acontecem para que a gente leve um chacoalhão, né, forte e que te coloque no seu real caminho, porque às vezes a gente está numa certa zona de conforto, né, e aí vem esse tipo de coisa para que nos coloque novamente nessa rota. E eu tinha assim, foi muito complicado para mim na época, porque eu não tinha ideia de como que eu poderia me retirar daquele fundo do poço, porque eu realmente fui pro fundo do poço, eu me cobrava demais, porque eu falava assim, como eu posso sair desse lugar? Eu, uma pessoa que sempre estudou espiritualidade, que fez todas essas buscas de autoconhecimento, agora que é o momento de realmente eu conseguir colocar aí todos esses aprendizados na minha vida, e eu não conseguia, eu fiquei assim realmente muito perdida, eu ficava nessas cobranças loucas aí, mas aí eu me acalmei, eu tinha insegurança, eu tinha muita culpa também, senti culpa porque talvez, não sei se você já passou por isso na sua vida, mas a gente fica com uma sensação de... É como se a gente não tivesse conseguido, a gente tivesse fracassado no meio do caminho. Tipo, eu não fiz o meu casamento dar certo. E não é bem isso, né? Não tem culpado. As coisas vão acontecendo, as vibrações das pessoas vão mudando. E aí existe uma separação de caminho mesmo. E tá tudo bem, faz parte, né? Enfim. Eu comecei, eu tinha todas essas cobranças, mas eu só consegui voltar para mim, eu só consegui tomar um fôlego para começar a me retirar daquele buraco, né, que eu tinha me colocado quando eu me acolhi. Tipo, tá tudo bem, Alice, tá tudo bem? Vamos lá, vamos com calma, aceita o que você tá sentindo. As pessoas dizem que a gente passa por uma fase de luto mesmo, e quando você se acolhe, né, quando você tem essa coisa de se acolher e aceitar o que está acontecendo, isso torna as coisas mais fáceis e mais tranquilas, né? Mas é tudo um processo. Foi nesse período que eu voltei a escrever, eu voltei a olhar para os meus sentimentos, eu comecei a me reconectar com a arte que estava em mim. Que às vezes a gente tem esse chacoalhão, né? Essa coisa que você se coloca no local em que você não tem chão, e aí você não tem inspiração, você não sabe por onde começar. Mas quando você aceita, quando você se acolhe, é meio que é mágico, né? Essa ferramenta, né? Poder utilizar a arte, poder se utilizar do seu autoconhecimento, olhar para os seus sentimentos. Gente, isso é algo assim, é surreal, de tão maravilhoso, né? Então eu comecei a olhar para mim, eu comecei a acolher os meus sentimentos e sem parar com os julgamentos, né? Porque a gente fica se julgando, eu tô me sentindo muito mal e tal. Tá tudo bem. Nos dias que eu não estava bem, eu me acolhia e ficava, não, tá tudo bem, vai passar. Eu vou chorar um pouquinho agora, ou eu vou passar esse dia não muito bem, mas amanhã é um novo dia e eu terei uma nova oportunidade aí para ser uma pessoa melhor. E eu gostava muito de escrever. Nesses dias que eu não estava bem, eu escrevia, eu colocava algumas imagens que me conectava mais no meu diário. Enfim, foi um processo realmente muito maravilhoso para mim, foi muito transformador. Foi então que eu me reergui e aí eu consegui compreender que essa minha transformação tinha muito de arte. É meio que a minha essência, ela tá muito conectada com a arte. E eu poder me transformar com esses processos de trabalhar a minha expressão criativa, eu compreendi que aquilo me preenchia de uma forma tão maravilhosa e eu fiquei pensando, é isso, eu vou levar a arte para ajudar a transformar a vida das pessoas.
independente se a pessoa está passando por alguma dificuldade ou se simplesmente a pessoa quer se inspirar, que a pessoa quer olhar para a vida de uma forma mais leve e colorida. E aí eu eu me redescobri e me conectei com a minha verdadeira essência e com o meu verdadeiro propósito de vida. Com isso, eu, com o meu sócio, o Daniel, a gente resolveu resgatar o laboratório de criação, que nada mais era do que a união dessas oficinas de arte, né? Os meus processos criativos, as formas que eu utilizei para eu me resgatar, essas oficinas que eu tinha criado lá no laboratório de criação, foi o que me trouxe um alicerce para eu me reconstruir, uma ferramenta muito forte, uma ferramenta muito poderosa. E aí a gente resgatou o laboratório de criação com todas essas oficinas de arte. E é por isso que a gente está aqui na Jornada Criativa, né? Na Semana da Jornada Criativa. A gente está na nossa primeira aula e nós vamos trabalhar aí um pouco mais sobre a mandala. Eu vou te ensinar como é que você vai desenhar essa mandala. E desenhar mandala é um dos processos que eu mais amo fazer. Eu me conecto, eu fico muito presente nesse processo e eu quero que você se permita ficar presente também nesse processo criativo. Olha para você, separa um momento que ninguém vai te interromper. É o teu momento de criar, é o teu momento de ser feliz mesmo, assim, sabe? E não se preocupa, porque às vezes você fala assim, nossa, mandala, que difícil, mas Alice, será que eu vou conseguir? Calma. A mandala, a princípio você olha, você acha que é muito complicado, mas não é complicado. São desenhos de linhas, curvas, elipses, círculos. Eu digo que são pétalas e elas são feitas de camada em camada. Você vai ver certinho como é que você consegue desenhar isso, né, de uma forma simples. Eu vou te mostrar um passo a passo e você vai com calma. A gente vai estar trabalhando um pouco mais da sua coordenação motora. Eu desenvolvi alguns exercícios para que você pudesse treinar na sua casa, então vai ter um PDF aqui de treino para você abaixo do vídeo, para que você possa baixar e treinar a sua linha, para que ela fique um pouco mais firme na hora de fazer o desenho da sua mandala. Então vamos à nossa aula. Então esses são os materiais que você vai precisar utilizar aí no seu processo criativo. Uma folha em branco, uma borracha, uma lapiseira ou um lápis, 2 tampinhas plásticas. Eu estou utilizando uma tampa de achocolatado e uma tampa de refrigerante. E agora você vai pegar a tampa maior e vai posicionar na sua folha, mais ou menos no centro da folha, tá? E vai desenhar aí em volta dessa tampa de forma mais leve, não precisa calcar. Como dá pra perceber aí, eu tô segurando bem de leve na lapiseira. Então é só você circundar, porque às vezes a gente escapa um pouquinho, né, o risco, então vai de forma leve. E agora você vai posicionar no centro do círculo essa tampinha menor. Por isso que é importante fazer primeiro o círculo maior e aí depois a tampinha menor. Você posiciona e aí devagarzinho você segura aí a tampinha no centro e novamente você faz aí, passa a lapiseira sem forçar demais, para que não fique muito marcado, mas vai circulando aí, você vai ficar com as 2 circunferências. Não ficou corretamente centralizado, mas é assim mesmo, é uma mandala que ela não vai ficar completamente simétrica, porque a gente não tá usando o transferidor, a gente não tá utilizando o compasso, e tudo que você vai fazer na sua mandala é tudo mais ou menos medindo no olho. Então, antes de você fazer o seu risco, tenta colocar um pontinho mais ou menos no local que você acha que é a metade do círculo, nos 2 lados, como eu fiz.
E aí posiciona a sua régua ou o material que você separou para estar fazendo aí as suas linhas, tá bom? E aí você vai dividir o círculo em duas partes. Agora posiciona novamente, tenta fazer as duas marquinhas mais ou menos no centro novamente do círculo para dividir em 4 partes aí as suas circunferências. Faz o seu risquinho, sempre lembrando que você não precisa forçar muito, pode deixar aí o risco um pouquinho mais leve. E o meu risco ficou um pouquinho fora do que eu tinha medido. Por isso que eu vou apagar e vou refazer. Isso pode acontecer com você também. Aí na hora de apagar, você vai devagarzinho e apaga. E faz novamente, tenta medir novamente aí. É sempre no olhômetro, tá? Lembra que você tá fazendo a tua arte, não é para uma coisa profissional, é para você estar presente naquele momento, é para você aproveitar esse momento de criar. Então, faça uma marquinha mais ou menos localizada no centro de cada quarto desse círculo, da forma como eu fiz aí no vídeo, tá? Então, a gente vai ter aí um círculo dividido em 8 partes. Depois de finalizado, a gente pode aumentar um pouquinho aí as retas. Se você vai fazer, vai vazar aí a tua ilustração, você pode estar aumentando um pouquinho o final das linhas aí. E aí a gente vai partir aí pro segundo momento da mandala, onde você vai dividir, vai tentar criar as pétalas da mandala. Então, a primeira pétala eu vou criar saindo do centro até mais ou menos o meio da fatia, tá bom? Então, veja e tenta repetir. É mais fácil você, antes de você fazer as suas pétalas, coloca aí um pontinho mais ou menos na onde você acha que é o centro de cada fatia do círculo pequeno, tá bom? Que é isso que vai te dar facilidade para estar criando as pétalas da sua mandala. Pronto. Agora a gente já tem o centro da nossa mandala já pré-estabelecido. Se você quiser, você pode refazer os que ficaram meio tortinhos e vai deixando aí a sua mandala um pouco mais simétrica. Agora a gente vai partir para a segunda fase, a segunda parte, colocar mais uma pétala aí na nossa mandala. Antes de fazer isso, você vai dividir o centro de cada fatia do círculo maior, da mesma forma como a gente fez com o círculo menor, né? Com o centro da mandala. Depois de medido, você pode estar fazendo também na altura. Você traça um risquinho mais ou menos aí na metade de cada fatia. E aí você vai fazer isso para quê? Para você se organizar na hora de criar a próxima pétala da sua mandala. Então, eu tô saindo ali da risca, do pontinho da risca, e subindo no centro
do risco que a gente criou nessa segunda fatia aí, na segunda pétala, tá? Então, fica mais fácil você traçar essa linha, mais ou menos aí no centro, para facilitar você colocar e desenhar aí a sua segunda camada de pétalas, tá? E você vai fazer ao redor de todinha a sua mandala. E conseguimos então fechar aí a última pétala da segunda camada de pétalas. E agora a gente vai partir aí para a terceira camada de pétalas, tá? Mais ou menos no meio, né? No meio de cada risco da segunda camada de pétalas ali, você vai puxar uma folha, mas que ela não faz curvatura, tá? A curvatura dela não é em S, é como se fosse um oval, né? Tenta repetir aí novamente em cada metadinha aí da segunda camada de pétalas, sempre chegando à circunferência maior, a ponta da circunferência maior, tá? E vai criando aí as suas pétalas. Pronto, fechamos aí a nossa terceira camada de pétalas. Agora a gente vai para a nossa quarta camada, que vai ser o intercalar entre essa terceira camada de pétalas, tá? Sempre fazendo aí o risquinho, da mesma forma que a gente fez, né? A pétala, ela vai ter o mesmo formato da segunda camada que a gente fez. E tenta subir ela até mais ou menos ali no olhômetro, um pouquinho antes de chegar no final aí do círculo, tá? Você pode encostar ou você não precisa encostar. E agora você vai finalizar com uma pétala maior zona, né? Da mesma forma como eu tô fazendo, você tenta replicar aí na sua arte. É lógico que, como eu falei para vocês anteriormente, essa mandala ela não vai ficar perfeitamente simétrica, mas uma das coisas que eu ensino, né, a minha forma de ensinar é que eu utilizo a arte aí sem amarras. A gente está trabalhando a arte para poder se libertar mesmo, na nossa criatividade, se permitir fluir, né? Então aqui a gente já tem uma base da mandala e agora a gente vai começar a embelezar, colocar os detalhes na mandala, tá? Eu preparei um PDF com todos os detalhes que a gente utilizou, o formato de pétalas que nós utilizamos nessa mandala que a gente está fazendo junto. E para você baixar, basta entrar no nosso grupo lá do Telegram, e aí você vai poder acessar. E toda vez que você quiser recriar aí uma nova mandala, é só você pegar esse material aí que você vai baixar e tentar recombinar de uma forma harmônica, tá? Então eu tô criando aí como se fosse arquinhos tipo de arco-íris. E aí esses arquinhos, na hora de você colorir, fica bem legal você tá colocando, trabalhando com a tonalidade de uma cor só
ou colocando várias cores, lembrando aí um arco-íris, né? Você vai fazendo aí a sua pintura depois na hora de finalizar a sua mandala, de uma forma que te conecte com energia, né? Quando a gente faz esses arquinhos, traz essa sensação de energia. Bom, agora eu vou continuar o embelezamento aqui da mandala, vou continuar fazendo os detalhes e você vai reparando e tentando repetir aí na sua folha da mesma forma como eu tô fazendo. Eu decidi colocar esses pinguinhos que eu acho que traz mais delicadeza para nossa mandala. Então, você pode contornar o arquinho com essas gotinhas que deixa mais delicadinho. Então, você pode continuar agora os detalhes colocando um arabesco. Cada detalhe que eu coloco aqui, dá para você estar trabalhando na sua mandala pétalas diferenciadas, os mesmos detalhes que eu tô colocando nessa mandala, dá para você repetir de outras formas, sempre testando, sempre buscando criar formas diferenciadas aí na hora de trabalhar a sua arte. E os círculos, arabescos, pontinhos, retângulos, isso tudo você pode estar colocando pauzinhos, né? Você pode estar trabalhando nos preenchimentos diferenciados aí das pétalas da sua mandala. Eu uso bastante os risquinhos, né? E traz um preenchimento diferenciado. Eu vou reforçar aqui o círculo maior, para que a gente possa fazer o preenchimento com risquinhos ali acima da penúltima pétala que a gente fez ali, intercalando. Então, eu tô passando aqui, reforçando, porque essa parte que eu tô reforçando, a gente vai estar passando a caneta, né? Depois de finalizado. E lembra que essa firmeza que eu tenho na mão para fazer a mandala é algo que você ganha com o tempo. Talvez por ser a sua primeira mandala, talvez você tenha que fazer uns riscos a mais, talvez você não consiga ter essa firmeza na mão, mas isso você adquire com o tempo. Então, tenta pegar uma folha de sulfite para testar essa coisa do traço único, né? Quando a gente está começando no desenho, muitas vezes a gente vai fazendo como se fosse vários risquinhos para criar um traço por completo. E aí, quando você ganha essa firmeza na mão, né? E você ganha só isso quando você vai treinando, aí o seu traço fica mais firme, fica mais bonito, né? Por isso que é importante você treinar essa firmeza aí no seu traço, tá bom? Então, pega uma folha de sulfite e tenta trabalhar o desenho de pétalas de uma vez só, sem que você tenha que ficar emendando os traços,
porque quando você emenda, ele às vezes não fica certinho, não fica tão bonito da forma como você desejaria que ele ficasse. Bom, a nossa mandala já tá ficando quase pronta. Quando eu chego nesse patamar, assim, que tá quase tudo pronto, eu gosto de parar, olhar de longe, olhar de perto e verificar se tem algum espaço que eu posso estar incluindo algum detalhe a mais, se está faltando alguma coisa. É importante você estar conectada com a sua arte para você conseguir sentir isso, sabe? Sabe aquele momento que você fala, pronto, finalizei a minha obra. Ou então você olha para sua obra e fala, nossa, mas parece que está faltando alguma coisa. Esse momento é muito importante. É o momento da tua conexão com a sua própria arte, a forma como você está olhando para o seu trabalho, tá? Então, não precisa ir fazendo tudo de forma atropelada. Vai fazendo aos pouquinhos, vai colocando os seus detalhes, olha de longe, olha de perto. Você não precisa acabar a mandala em uma sentada só. Você pode fazer uma parte da mandala, deixar guardadinha e no dia seguinte você pega novamente essa mandala e continua fazendo os outros traços. Aí eu tô colocando tracinhos, né, pra embelezar um pouco mais a mandala. E aí agora a gente já tá caminhando aí para a conclusão da nossa mandala. Você pode já apagar para finalizar, né, os traços que você tinha colocado aí, que você tinha feito para se guiar e para desenhar a sua mandala, você pode ir retirando. E parece, como eu falei, parece que estava faltando alguma coisa na mandala, então eu resolvi desenhar aí os miolos, né? Esse arco vai ser o miolo das flores que vão aí em volta da mandala. Agora a gente vem criando as pétalas, né? Em volta de cada miolinho. Que vai ser o acabamento aí que a gente vai dar de finalização na questão de pétalas, tá? Vou finalizar também com detalhes de risquinhos nos arquinhos que são os miolos dessas flores, né? E aí chega um momento em que você vai só adicionando agora alguns detalhes para deixar a sua arte cada vez mais bonita, mais detalhadinha, mais com carinha de mandala energética. E aí, o que você achou da nossa aula? Curtiu? Eu falei para você que exige um pouquinho mais da nossa coordenação motora e foi por isso que eu criei esse PDF que está aqui abaixo para que você possa baixar e treinar com calma. Tenta repetir algumas vezes esse mesmo exercício. Faça o mesmo desenho da mandala, pode repetir exatamente o que a gente fez aqui nessa aula. Reassista a nossa aula, ela vai estar no ar aí durante toda essa semana, então você pode refazer os exercícios, né? Conforme a gente for liberando, refaça, não precisa ficar só uma vez, fazer uma vez só cada exercício, faça várias vezes para você poder treinar, porque o treino é muito importante, né? É isso que vai te trazer mais firmeza na hora de desenhar o seu traço.
O PDF está dentro da minha comunidade do Telegram, então você vai clicar no link aqui abaixo e você vai ser redirecionado para a nossa comunidade do Telegram, o aplicativo Telegram. Não sei se você tem, se você não tem, precisa baixar, né, esse aplicativo, onde você vai ter acesso aí ao PDF com os exercícios. E se você gostou dessa aula, não esquece de comentar aqui embaixo, me fala o que você achou, quais foram as suas dificuldades. Eu vou ler comentário por comentário e a gente vai estar aí em conexão durante toda essa semana, tá? Se você acredita que conhece alguma amiga que goste aí de arte ou que goste de desenvolver o autoconhecimento, a gente vai estar criando vários exercícios aqui durante essa semana para poder trabalhar o autoconhecimento de um jeito mais lúdico, com criatividade, com leveza e com cores. E se você gostou dessa aula, não esquece que quarta-feira a gente vai ter uma aula maravilhosa de hand lettering, que é nada mais é, né? O trabalho de desenhar letras. É o processo artístico onde você vai desenhar letras, você vai se conectar. É muito bom, é muito gostoso. Tem muita gente que está apaixonado por esse estilo aí e eu vou passar para você como é que funciona. Eu vou te dar algumas dicas e a gente vai fazer juntas aí uma afirmação positiva e vai ser muito mágico. Então você não pode perder. Coloca aí na